do pastor Edson. Não é isso? Então, a alegria está aqui. Eu trago um abraço fraternal do pastor Edson Lopes, da pastora Beth. Trago também o abraço fraternal do pastor Djalma Fernandes, é nosso vice-pastor, é o líder da Quinta da Vitória, o nome de Deus também. Eu convido os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 22, é o tema da campanha, mas vamos ler, vamos dar um passinho para trás. Eu trouxe um esboço, os irmãos não reparam, não? Você professor e aluno de teologia, a gente costuma trazer uns papel para mim. Então, a partir do versículo 15, aqui que encontrou diz: glória a Deus, quem encontrou fala misericórdia. Isaías 22, a partir do versículo de número 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham com os olhos. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, que segue-na, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou a que tens tu aqui, para que cavastes aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha, não morado para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Oremos por essa palavra. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos na tua presença. Pai, usa como palavra de Deus, que tudo que eu disser aqui não vem fim, mas venha de ti. Confirma, Pai, a tua palavra, confirma, Pai, aquilo que eu vim trazer aqui, através do teu Santo Espírito. Estou aqui na tua dependência, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar com glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um quadro profético. Esse quadro profético é exclusivo para a cidade de Jerusalém, mas todos os quadros proféticos começam lá em Isaías 17 e vai até o versículo 24. Aqui nós estamos diante da predição de Isaías, que está falando aqui a Israel, e ele está predizendo que a invasão assíria sob o comando do rei Senaqueribe, né? Nesse trecho específico aqui, a partir do versículo 15, né, nós vemos aqui dois homens, Sebna e Eliaquim, dois homens totalmente opostos um do outro. Sebna, para os irmãos terem uma ideia, apenas uma introdução, era um tesoureiro, um ministro, né? Muitos estudiosos declinam ele como primeiro-ministro, outros dizem que era o prefeito do palácio, ou seja, um homem de confiança do rei Ezequias. E quem era o rei Ezequias? O 13º rei de Judá, né? Ele reinou por 29 anos, e mais ou menos 715 anos antes de Cristo. Ou seja, para os irmãos terem ideia, Sebna era um homem que tinha um cargo de honra. Aí nesse pequeno trecho, nós temos uma pergunta. Aí Deus já manda direto uma profecia por meio de Isaías, dizendo que vai tirar ele do cargo, que vai colocar ele no lugar. Mas aí a gente vai buscar na história, estudar literaturas paralelas e vai entender que Sebna era um homem que não estava agindo segundo a vontade de Deus. Ou seja, Sebna se achava demais. Ele estava liderando, meus irmãos, uma espécie
esse importante cargo e ele não estava atendendo aquilo que o Senhor tinha determinado. Ou seja, Sebna estava envaidecido com o cargo, fazendo inclusive, meus irmãos, uma sepultura para ele. Fez uma sepultura separadinha do lado da sepultura dos reis. Ou seja, dá a impressão que Sebna queria ser lembrado nas posteridades. Ou seja, ele estava querendo ser uma espécie de faraó. Ele estava envaidecido, ele estava cheio de si mesmo, meus irmãos. Ele queria ser lembrado, né? Muitas vezes a gente tem parente que fala assim: quando eu morrer, eu quero que vocês façam a sepultura bem bonita para mim. Irmão, depois que eu morrer, sepultura bonita. Só que para esse povo nos tempos bíblicos, era sinal de status, irmão, era status, né? Além de Deus ser um homem envaidecido com um carro, ele queria ser lembrado como uma espécie de faraó. Aí, diante dessa história que eu contei para os irmãos até agora, vem o profeta Isaías com a missão e a responsabilidade de dizer para esse homem realmente o que Deus queria. Tanto é que o profeta Isaías, por intermédio de Deus, diz: o que você está fazendo aí? O que você tem aí? Eu vou te pegar com uma bola, vou fazer uma bola de você assim, e vou jogar você ladeira abaixo. Eu vou te arrojar como um homem forte. Você, os seus carros de glória vão morrer. Ou seja, Isaías estava querendo dizer que Sebna não ia ser enterrado no lugar, ele seria destituído daquele carro e ia para o exílio babilônico, como aconteceu, meus irmãos. Porque era muito difícil para Isaías falar um discurso. Se coloca, irmãos, no lugar de Isaías, chegar diante de um homem poderoso, por exemplo, o nosso governador, e ter a responsabilidade de falar para ele: está errado, hein? Deus vai tirar daí, vai colocar no seu lugar, você está errado, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente falar sobre Deus, contar as maravilhas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e é verdade. Deus é amor, é verdade, meu irmão, isso tudo é verdade. Agora, o difícil é você entregar uma palavra legítima, falar da palavra de Deus, falar da palavra que exorta, que chama o pecador ao arrependimento. Ninguém quer ouvir isso hoje em dia, não. Só quer ouvir palavras que massageiam o ego, meus irmãos. Irmãos, e essa era a função do profeta Isaías, meus irmãos. Falar àquele homem que realmente o que Deus tinha mandado ele falar. Porque muitas pessoas, meus irmãos, admiram um discurso favorável, aquele discurso que massageia o ego, que fala só aquilo que você quer ouvir, mas ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser colocado contra a parede. Isso me lembra, meu irmão, aquele falso profeta Ananias, lá no capítulo 28 de Jeremias. Foi desse jeito, meus irmãos. Ele foi diante do povo de Israel e falou assim: o seguinte, o exílio babilônico só vai durar 2 anos só. Aí Jeremias começa e o seu qual fala para ele que o exílio é 70 anos e que ele vai morrer ainda esse ano, no mês 7. Ou seja, meus irmãos, isso não é novidade. Pessoas que querem falar só aquilo que massageia o nosso ego. Quer dizer a pessoa: água doce é bom, viu? Mas não te alimenta. O que te alimenta é a palavra de Deus, viva e eficaz. Como a irmã Cléia disse, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará, inclusive da ignorância. Voltando ao texto, Sebna não era qualquer um. Isaías tinha essa responsabilidade de dizer aquilo que Deus queria que ele dissesse. Inclusive dizer para ele que ele perdeu o carro. Vou colocar o no teu lugar. Eu vou entregar a tua túnica para ele, vou tirar seu domínio, vou tomar seu talabarte. Ou seja, irmãos, pensa a responsabilidade. Aí nesse contexto, vem a parte boa da história. Aparece um homem chamado Eliaquim, um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é Eliaquim? Me lembra, meus irmãos? Abraão, amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu te faço uma pergunta nessa noite, não precisa me responder. Como está a sua intimidade com Deus? Você tem condições de ser chamado de meu servo como Eliaquim? Você tem condições de ser chamado amigo de Deus? Ou homem, ou mulher segundo o coração de Deus? Irmãos, fica aí essas indagações, meus irmãos, difícil de responder, meus irmãos. Então, meus irmãos, e Deus ainda fala ainda: você, Eliaquim, será como um pai para Jerusalém. Pai remete à paternidade.
jornal que vai sair amanhã. Ela é claríssima, gente. Toda vez que você lê, a interpretação é uma só. Mas a aplicação da palavra de Deus, toda vez, ela tem uma aplicação diferente. O nome Eliaquim, já diz tudo. Significa Deus estabeleceu ou Deus estabelece. Sabe que Eliaquim era, meus irmãos? Ele prefigura, ele tipifica Cristo. Aqui, quando a gente lê essa passagem bíblica, nos aponta lá para Apocalipse 3:7. Ou seja, diz assim: ó, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Autoridade. Deus vai derramar sobre tua vida autoridade. Você não vai andar mais de cabeça baixa. O pastor Djalma Fernandes fala algo interessante. Ele fala assim: ó, você baixa a cabeça só para orar. Crente anda com o peito estufado. Tá ruim, mas está dando glória. Tá difícil, mas vem para a igreja. Não se limite ao seu sofrimento, meus irmãos. Tem algo a dizer para você nessa noite. Se Deus não mudar as suas circunstâncias, Ele vai mudar a sua posição diante das circunstâncias. O que isso quer dizer, meus irmãos? Deus vai mudar. Deus vai mudar as coisas de lugar. Já aconteceu comigo, meus irmãos, coisas impossíveis. Minha esposa sabe o que eu estou falando. Que era impossível acontecer comigo, missionária. E Deus mudou a circunstância, confundiu cabeça, confundiu o juiz. Uma causa que era perdida. Quando é fé, meus irmãos, eu entrei com a mesma causa e o mesmo juiz. Quando é fé, eu ganhei a causa. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus que mudar as suas circunstâncias, meus irmãos. Meus irmãos, que é o segredo de ter portas abertas? Que é o segredo das bênçãos do Senhor derramar sobre você? Que é o segredo? O segredo é o seguinte: ser fiel até a morte. Glória a Deus. Aleluia. Você não entendeu ainda? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que isso quer dizer? Não é ser fiel até um certo ponto. Não é ser fiel até o pastor me exortar. Não é ser fiel, meus irmãos, até irmão fofocar de mim. É ser fiel até a morte. E você receberá a coroa da vida, meus irmãos. Isso é verdade. Apocalipse 3:11 diz assim, ó. Fala assim de forma: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Tem crente inocente por aí, montando os projetos. Pastor Edson você falou, gente, tem crente inocente, está com um projeto na vida, você contando com os outros. Eu vou fazer isso, estou casado com um ditado, eu estou de carro comprando um carro. Eu aprendi algo. Também o pastor Darlan, ele é gerente do Bispo Ives, ele foi meu pastor presidente. Ele fala assim: ó, a gente não conta projeto dos outros, não. A gente conta um milagre. Depois do milagre entregue, ninguém pode minar aquilo que Deus já te entregou. O problema é que durante a nossa caminhada, a gente vai contar tudo. Qualquer probleminha que tem, rede social, Facebook. Não tem coragem de ir no pastor, ora por mim, olha mulheres, ora por mim. Mulher de confiança, mulher de Deus, mulher de oração. Não, vai para a rede social, vai para o WhatsApp, vai reclamar. Nossa, estou me sentindo mal. É tristeza para cá e tristeza para lá. A gente precisa entender. Se 1 Coríntios 15:58 tem algo interessante. Os irmãos leem assim, diz assim: fala de firmeza, de constância e de abundância. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, é de fé em fé e de glória em glória. É todo dia, meu irmão. É firmeza, é constância, é abundância, é não parar, não é retroceder. Aí na primeira palavra contrária, você desiste do seu sonho. Está com o projeto de construir a casa lá. Aí o irmão chega: mas essa casa aqui, desse setor ruim. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer essa noite? Você quer porta aberta, quer os milagres do Senhor sobre a tua vida, tenha firmeza, tenha constância, seja abundante na obra do Senhor também. Muitos têm ideia de dizer assim: não, eu só vou mudar na casa do Senhor. Vamos dar diabo, que você recebe recompensa. Se o seu trabalho não é vão no Senhor, igreja não é filantropia, não, meus irmãos. Você está aqui para servir o Senhor com alegria, dar o seu melhor, orar pelo seu irmão. Santão. Aqui diante de vocês não tem um santo, não tem um super-homem, não. É verdade. É alguém de carne e osso. Sabe qual é o problema nosso, meus irmãos? Que a gente tem os milagres,
nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos ter uma vida condizente com a palavra de Deus. É verdade. Ou seja, eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção, né? O que isso me traz? Posicionamento. Saia do raso, saia do básico. Tem muitas pessoas que falam assim: nossa, a irmã recebeu uma bênção, mas eu não recebo. Sabe qual é a intimidade que ela tem com Deus? Muitas vezes você está com a água só no meio da panela, só com medo de aprofundar. Não, eu sou crente de banco, não gosto de envolver com nada. O negócio é vir para a igreja, passou o culto, eu vou embora. Para com isso, irmão, você é pobre. Você está aqui para servir o Senhor com excelência, com alegria. A palavra de Deus, eu costumo dizer que quanto mais você mergulha, mais você emerge. Quanto mais você mergulha, mais você emerge, meus irmãos. Quando você, de uma vez por todas, entender o princípio de buscar o reino de Deus e a justiça dele, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não venha fazer barganha com Deus, não. Sabe por quê? Deus é primeiro o ofertante e depois a oferta. Se você pecou com teu irmão, vai lá, pede perdão e vai lá. Esse é o princípio básico da palavra do Senhor, meus irmãos. É forte. Existe na mente de muitos. Isso é uma massa. Não, eu estou fazendo para Deus, tá não. Eu estou fazendo para Deus, para a igreja. O importante é minha mulher vir para a igreja. O importante é estar na igreja, né? Mas eu quero te dizer, não é porque você está fazendo para Deus, é que Deus tem que receber o seu culto mecânico, o seu culto mal feito. Não seja um caído, meus irmãos. Tenha compromisso, tenha unção com as coisas do Senhor, para que o Senhor possa receber o seu culto. Glória a Deus. Eu faço igreja direto, pastor Leandro. Quando eu entro na igreja, pisa na igreja com alegria. Eu vim celebrar com júbilo meu Senhor, nós somos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria. A gente entende assim: oh Deus, esse pregador de fora, ele parece um papagaio, ele não vai parar a boca tão cedo. Nossa, subindo de novo. De novo, a pastora vai fazer a oração de novo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Você acostumou a levar as coisas de Deus no automático. Saia do automático. Deus tem bênçãos para você, mas você precisa mudar a sua condição, meus irmãos. Sabe por quê? Eu falo isso direto. Igreja não é grupo social, não. Igreja não é juntamento profundo de pessoas, não. Igreja não é sustentar banco, não. Culto não é enfado. Culto é adoração. É celebrar. Você não vai receber nada. Você vem cultuar o Senhor. Aí o Senhor, pela sua divina misericórdia, vai abrir as portas para você. Mas eu preciso entender. Eu preciso vir para a igreja, meus irmãos, com a sinceridade do coração. Assim como servem eles, esse servem aí que a palavra de Deus está falando, tem muitas pessoas inúteis que não dão frutos no reino de Deus. Tem gente inútil demais. Inclusive tem uns que ela agrada mais a si mesmo. Se não for do meu jeito, não vai. Se o pastor Helder, se eu chegar lá, se não botar o sentado em cima, eu vou achar. Não, é os termos. Os termos é a palavra do Senhor. Você tem que ver de acordo com a palavra de Deus. Quero falar de Deus para você nessa noite. A árvore que não dá fruto é cortada e jogada no fogo, meus irmãos. Então se frutifique, seja útil, esteja na brecha, fique assim, meus irmãos. Sabe por quê? Qual o segredo? Mais uma vez, de porta aberta, milagre sobre a sua vida. A proximidade gera intimidade. E a intimidade traz milagres. Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Eu nunca vi o servo do Senhor mendigar o pão. Não mendiga, meus irmãos. Você entendeu? Aí muitos falam assim: não, entra campanha e sai campanha e nada acontece. Eu fui da campanha de saúde, a campanha de serviço daqui, nada acontece. A minha esposa é líder de senhora da nossa igreja. Pastor Weber conhece nossa igreja. É uma igreja de porte médio, tem mais ou menos umas 80 irmãs, mais ou menos. Então, o ouvido dela me prepara o ouvido, filho. É o primeiro carro que ela pegou de liderança de senhoras. Aí que eu falei para ela, prepara o ouvido, é direto com mulher reclamando. Meu irmão, mas entrou campanha, sai campanha, aí nada acontece. Aí eu estava vendo esses dias no YouTube. Internet, tem muita coisa boa, tem coisa ruim. Aí é você que equaliza as coisas.
Você conhece Jesus? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Vocês conhecem Jesus? Sim. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Será que Jesus conhece? Sim. Aí, ó, presta atenção. Ó, o que é que ela falou? Ó, o que é que ela falou? Às vezes tem um jogador famoso por aí, você sabe tudo sobre a vida dele. Você sabe os clubes que ele jogou, quantas mulheres ele casou, quanto dinheiro ele ganha, tudo sobre o jogador famoso você sabe, não sabe? Sabe. Ah, quem conhece o não vou falar não, eu conheço muito de tal, não conhece. Mas será que se eu, por exemplo, chegar lá na porta do condomínio dele, bater e falar assim, ô fulano de tal, é eu que estou aqui, é o Charles que está aqui, sabe o que vai falar para mim? Não, eu sou daqui, ô segurança, não conheço esse cara aí não. Então, da mesma forma, eu achei interessante, aplica-se a palavra de Deus, porque em Mateus 7:3 diz assim, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Torne-se conhecido de Jesus. Tem muita gente que passa uma vida inteira na igreja, é apenas uma pessoa regenerada e não é convertida. E Deus está em busca, irmãos, de servos e de pessoas. Assim como o Salmo 102 diz, servir ao Senhor com alegria. Sabe o que quando você está aqui? Eu estou dando a receita para você, um prontuário, para que você possa ter as portas abertas da sua vida. Muitas vezes Deus está esperando um passo seu, você não dá esse passo, você tem com esse coração de pedra, não quer se entregar, não entenda de uma vez por todas, dá o primeiro passo. Deus não é arbitrário, se abrir a porta ele vai entrar e cear com você. Agora o diabo não, o diabo só precisa, meu irmão, uma brechinha, ele entra e faz uma anarquia na sua vida. Eu conheço pregadores famosos, meus irmãos, que está arruinados, meus irmãos, que caiu em pecado, que a gente tem que estar em constante oração. Pastora Menina dela, ela é esposa do pastor Leonardo, que é pastor lá no Centro das Nações, lá perto de nós lá. Ela disse o seguinte, o que é orar sem cessar? Aí eu pensei comigo, se a gente for orar sem cessar, com o olho fechado, vai começar e vai cair, né? Nem no senso da gente, não. Sabe o que é orar sem cessar? É você fazer uma ligação e você desligar não. Quer mostrar que oração. Não desliga não, meu irmão. Senhor, eis-me aqui. Aí Filipenses 4, você vai dizer assim, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, com súplica, oração e ação de graça. O que é ação de graça? É quando recebe a bênção, é o sul da igreja? Não, é você voltar, agradecer ao Senhor, trazer aquela oferta generosa, que o maior problema que nós temos, nós cristãos, nós todo mundo também tem esse problema, é converter o rosto da gente. Né? A parte mais sensível do corpo do homem é o rosto dele. Né? Então isso fala de gratidão, é voltar e agradecer ao Senhor. Aí estou na igreja, mais uma vez, eu estou em dificuldade, eu não estou entendendo. O colega meu falou assim, Machado, foi só você aceitar Jesus, sua mulher vai morrer, essa mulher vai morrer, pastor. 15 anos mais nova que eu, pegou um Covid e quase morreu. Quase morreu. Eu vi esse negócio morrer, de forma grave de Covid. Ele falou, mas foi só você ir para a igreja que eu tenho que eu falei. Mas você tem algo a dizer de Deus para a tua vida nessa noite. Deus, meus irmãos, não livrou Noé do dilúvio, mas preparou a arca. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas trancou a boca do leão. Você vai passar dificuldade, você vai passar adversidades, mas o Senhor dos exércitos estará pelejando por você, estará do seu lado nos dias difíceis. Mas para isso eu preciso crer e entender que nesse mundo nós teremos aflições. Não tem como eu falar de porta aberta se eu não falar de intimidade e compromisso com Deus. É verdade. Porque é muito fácil vir aqui fazer um discurso favorável, falar que vai entregar a chave de cá, a chave disso, a chave daquilo, isso é tudo mentira. É verdade. É melhor entregar a palavra Glória a Deus. verdadeira, de acordo com o que o Senhor está falando, para que você tenha crescimento espiritual. Interessante que Séquia, esse mordomo do rei, ele se achava bonitão demais. E é um problema nosso também. Quando a gente acha que nós estamos bons demais, é que nós estamos mal, irmão. Toda pessoa orgulhosa, soberba, que fica se afirmando, é porque o trem está feito para dele. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças humildes. Glória a Deus. Toda vez que você vê uma pessoa se afirmando demais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu morro de preguiça quando ela vai
na nossa igreja, chega a pessoa, já chega, eu sou o pastor fulano de tal, vai lá voltar. Aí a gente tem que ir lá, tem um pastor, que nós temos um cuidado na nossa igreja, o pastor Hélio sabe disso, não quer qualquer um põe no altar, meus irmãos. Às vezes está uma pessoa em pecado. Né? Sempre o pastor Hélio procura saber quem é essa pessoa, qual a vida dela com Deus, né? Porque Deus precisa, meus irmãos, de servos, como ele é aqui. Glória E não senhores como servos. Deus precisa de servos, pessoas dispostas, meus irmãos. Sabe por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja temente ao Senhor. Continue trabalhando. A sua bênção vai chegar. Quem determina, meus irmãos, o seu deserto é você, não é eu, meu pastor. É você que determina o seu deserto. O problema é que está no deserto, a primeira prova começa a murmurar. Às vezes essa prova é coisa da semana, mas por causa da sua murmuração, ela já está durando já anos, muitos tempos. Por falta de quê? De compromisso com as coisas de Deus. Versículo 22 é interessante. Muito interessante o versículo 22. O versículo 22, meus irmãos, não sei se os irmãos perceberam, ele não fala de porta.